Olá! Pô, a Clécia já entrou. Tudo bem, gente? Oi, vocês estão me ouvindo bem? Olá, olá. Oi, Clécio! Oi, gente. Você é rápida, né? Tudo bem? Tudo. Porra. Você The entrou Flash? rapidinho! Parabéns. Você entrou super rapidinho! Toda uma equipe técnica, né, por detrás, né? Tem equipe técnica, galera. Sempre tem essa equipe de apoio que é muito boa. É isso aí. E aí, tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo tranquilo. Ah, o pessoal já tá me dando retorno aqui. Ei, Dina, querida, um beijo. Minhas pacientes estão chegando aqui. Já está me dando retorno que está tudo bem, que a imagem está boa, que o som também está ótimo. E eu queria que você falasse, te apresentasse um pouquinho, Dr. Clécio. Não, só Clécio. Bom, gente, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Clécio, eu sou de Santa Catarina, já passei por São Paulo algumas vezes, sou psicólogo, sou psicopatologista, especializado em neuropsicologia e neurociência também. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão da alimentação e algumas respostas neurocientíficas para algumas coisas ligadas a isso. Sim, eu sou fã do Clécio. Peraí, desculpa, gente. Eu Obrigado. sou fã do Clécio, gente, e ele é um profissional que eu sempre indico para ajudar minhas pacientes quando precisam, né? E sou apaixonada pelo trabalho dele. Ele, como neurocientista, tem minha admiração muito grande, assim como Edi também. Eles se formaram juntos, né? Na mesma Uhum. turma do Einstein, que é um curso ainda que eu, assim, tenho uma paixão por neurociência muito grande também. Clécio, fala um pouco para a gente, assim, sobre a neurociência, como que é isso, como que se estuda, o que ela aborda. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Essa tua pergunta é muito legal porque, assim, tem muitas pessoas que quando se fala em neurociência têm uma impressão de que o foco total é o contexto neurológico, a resposta do indivíduo diante das coisas. Em parte isso não deixa de estar correto, mas a neurociência ela vai abordar o quê? Ela vai abordar a dinâmica funcional do indivíduo no seu contexto emocional, no seu contexto social, na sua capacidade de reprodução em termos de desempenho das suas funções executivas e principalmente compreender o componente reativo, reativo no sentido de reação das pessoas frente a determinados estímulos, tá? Como, por exemplo, a relação da pessoa com a comida, né? Aqueles todos os porquês que as pessoas levam para você, que trazem para mim também, que se faz, que se deixa de fazer, e assim, a neurociência ela é mágica, ela é apaixonante, ela é altamente complexa, porque ela não é isolada. Tu fala de N situações para conseguir chegar numa determinada resposta. E ela tem Verdade. trazido uma contribuição fantástica para diferentes segmentos hoje da ciência, justamente para a gente conseguir compreender algumas coisas que acontecem e começar a provocar efetivamente algumas mudanças que são importantes, principalmente na questão da saúde. Uhum. Então, assim, voltando um pouquinho para o nosso tema, acho que já deu uma introdução interessante, né? Falando do que a neurociência aborda, né? É, falar um pouco dessa questão do que é um descontrole, né? O que é isso, né? Como que isso acontece com a gente? Eu vou isolar a palavra descontrole, porque ela tem N vertentes e que você pode estar expressando esse seu descontrole de múltiplas maneiras. Então, a primeira coisa que nós temos que ter claro é o seguinte: o nosso padrão, ele é o padrão da estabilidade, é a homeostase, tá? Então, vamos chamar essa estabilidade de saúde, vamos chamar de harmonia, vamos chamar de equilíbrio. E em virtude de alguma situação, seja ela externa ou interna,
eu quebro essa homeostase e, consequentemente, eu vou passar por um processo de desequilíbrio. O desequilíbrio, ele vai provocar uma reação em cadeia. Eu vou aumentar numa quantidade muito grande a minha produção de cortisol, tá? Na verdade, tudo começa no rim. A suprarrenal aumenta a produção de adrenalina. Essa adrenalina vai até o sistema nervoso central, ela estimula numa quantidade alta ou altíssima o cortisol, que por sua vez vai fazer com que a noradrenalina seja produzida numa intensidade muito severa. Qual é a consequência? Eu vou ter uma resposta ansiosa. Essa minha resposta ansiosa, ou ela vai me fazer ficar vigilante diante do fato que me desequilibra, ou vai me fazer ter uma resposta impulsiva diante do fato que me desequilibra, ou vai me fazer ter uma resposta compulsiva diante dessa questão. Por quê? Porque vai ser o retorno dessa relação com esse estímulo que eu vou começar a ter um ponto de equilíbrio novamente, um suposto ponto de equilíbrio. Tá? Uhum. E vai ter aquela sensação de bem-estar emergencial, instantânea, produzida dentro do meu corpo. Então, a gente sempre foi programado para ter essa enxurrada hormonal, né? Quando passasse por algum tipo de estresse. É isso. Fantástica a sua pergunta, eu adorei. Sim, porém, o meio que nós canalizamos essa compulsão, ou essa vigília pela questão do... Eu vou mudar o meu... eu estou mudando a posição aqui. Tá. Por esse aumento de ansiedade, Patrícia, nós criamos meios e instrumentos, tá? Através da modernidade, através da nossa intelectualização, que não são naturais e que não são saudáveis para a nossa conduta. Tá? Então, assim, responder de uma forma ansiosa diante de um estímulo está saudável, está natural, é do ser humano. O instrumento, o veículo que eu utilizo, que eu escolho para drenar essa ansiedade, não. Sensacional. Então, assim, assim, a questão do alimento, né, do ato de comer e do ato de se alimentar, ele é muito complexo, né? Ele não é, simplesmente uma escolha, não, existe um instinto para isso, né, Clécio? Existe uma coisa instintiva para isso, né? E eu acredito, assim, que desde os primórdios a gente tem esse instinto muito para a nossa sobrevivência. Então, toda vez que a gente via comida, né, o cérebro já mandava assim, olha, corre lá, come o tanto que você puder, o máximo que você puder, fique alerta, porque pode ter predador por perto, pode ter alguém também querendo te comer ou comer a comida que você quer comer. E hoje a gente não tem mais esse tipo, né, de perrengue, né? Você não passa mais por esse tipo de estresse para se alimentar, né? E daí, eu lembro muito de você falando isso também, das questões do cérebro procurar duas coisas. Ele é muito básico, né? Ele procura prazer e evitar a dor. Né? E como que a gente, então, faz para poder conciliar essas coisas todas, né? E ainda vendo essa questão desse ambiente de que você falou, dessas escolhas dos meios de ajudar essa ansiedade, enfim, isso tudo. Como que a gente fica nisso tudo? Tá, deixa eu voltar um pouquinho nessa coisa do instinto que tu falou, porque ela é interessante. Hoje nós não temos mais essa necessidade de comer, porque o alimento hoje, ele está exposto, ele está ao nosso alcance, tá? Estamos num ambiente obesogênico até, né? Exato, mas a nossa memória genética... Não mudou. Não mudou. A nossa inclinação no contato com o alimento, despertar aquele desejo de estar comendo mais. Tem um fator neuroquímico aí que é importante, que é o seguinte. A comida, ela carrega em si vários elementos que estimulam
neurotransmissores no nosso sistema nervoso central, tá? Então, assim, quando eu falo, por exemplo, uma situação aleatória de um chocólatra, esse chocólatra ele está buscando muita dopamina e serotonina. Ele está precisando de felicidade, ele está precisando de alegria. Então, quanto mais ele comer desse chocolate, a sensação de bem-estar momentânea, ela vai acontecer mais rápido numa intensidade mais forte, tá? Então, assim, hoje nós não buscamos suprir uma necessidade de fome, como foi a necessidade dos nossos ancestrais. Hoje nós buscamos suprir uma necessidade valorativa, que é o meu componente emocional, o meu componente social, ele não consegue suprir diante de determinadas relações e determinados conflitos que a gente vive no dia a dia. Então, eu vou suprir pela comida. E eu sempre falo isso, né? Nós temos aquela pessoa que supre pelo álcool, nós temos a pessoa que supre pela cocaína, e nós temos a pessoa que supre por uma outra droga, que é a comida. A pergunta, né? Por que outra droga? Porque a comida ela é composta de elementos químicos e que vão trazer essa sensação para o sujeito, tá? E aí o que acontece? Ao invés de eu usar o pó cocaína, eu uso o pó açúcar. E vou provocar dentro de mim uma reação e uma sensação momentânea tão prazerosa quanto. Verdade. E o desdobramento danoso é semelhante, né? Ele não é tão rápido, mas ele é semelhante. Entendi. Entendi. E assim, você acredita também que outras, a gente pode desenvolver isso com determinados alimentos, por exemplo, aqueles chamados assim de comfort food, né? E aí o que é um comfort para mim pode ser diferente do que é um comfort para outra pessoa. Existe essa ligação da coisa que você come que lembra a infância, que a avó fazia ou que a mãe fazia? Existe também isso? Sem sombra de dúvida, existe. Né? Hoje até aqui na clínica tinha uma criança falando que estava com saudade da avó, por causa do Covid, não está vendo e tal. E a primeira coisa que ela falou que estava com saudade das comidas que a avó faz, né? Uhum. Mas tem na psicologia existem algumas interpretações que são interessantes, né? E uma das frases muito marcantes diz o seguinte: você é aquilo que você come, tá? Então, essa tua pergunta, quem está nos assistindo pode se reportar muito facilmente à sua geladeira e ao seu lixo, tá? Porque o lixo ele tem um percentual muito significativo de resíduos orgânicos, que são os restos dos nossos alimentos. Então, o que a gente vai observar ali? Nós vamos observar que o nosso lixo hoje ele é composto basicamente de latas, isopores e vidros. Tá? O nosso lixo não tem mais casca, não tem mais grão, não tem mais isso. Segundo, nós vamos perceber que existe uma quantidade de comidas que são jogadas fora de uma maneira absurda. Uhum, uhum. Tá? E terceiro, que nós comemos essencialmente coisas tóxicas, que não são saudáveis para a nossa saúde. Tá? Aí eu vou entrar na pergunta que você fez. Por quê? Se nós somos aquilo que nós comemos, por que a gente chegou nisso? Por que a gente repete esse modelo? E aí eu vou, por exemplo, que assim, por que a pessoa tem todo dia dentro da sua geladeira uma PET de 2 litros de Coca-Cola? Por que 2, 3 vezes por semana a caixa de pizza está dentro da casa da pessoa? Por que tem pessoas que só comem fast food na sua rotina? Porque isso é um abandono. É um abandono socialmente aceito, porque a questão comercial, ela estimula muito esse tipo de consumo, inclusive com propagandas lindas, maravilhosas, mágicas, que diz que a sua vida vai ser fantástica, né? Só que depois de alguns anos a gente vai para o médico carregando uma série de problemas com isso. E a gente perdeu uma coisa que também é neurociência, só que daí nós vamos para um contexto social, o contexto ritualístico do alimento. Porque comer não é sentar e botar a comida para dentro, isso é coisa de primata. Tá? Exatamente. A comer é aquela coisa de tu tá na cozinha, tu tá fazendo o teu almoço, tu tá fazendo a tua janta, tu preparando um prato diferente.
é tu sentar com todo mundo e o pessoal tá conversando. E além de comermos mal e comermos muito, nós estamos abandonando um rito que é fundamental, tanto para o indivíduo, quanto para a família, quanto para a coletividade num todo. E nós estamos padronizando o modelo. Eu costumo dizer assim que a vida acontece à mesa, né? Sempre aconteceu à mesa, né? E a gente está perdendo isso desde quando a gente começou a deixar uma instituição que não tem absolutamente entendimento nenhum do que é saúde, ditar que tem que comer de tantas em tantas horas, tantas porções disso, tantas porções daquilo e tal. Nós perdemos a conexão com aquilo que a gente precisa, com aquilo que a gente necessita, né? E a conexão, e necessita, não estou dizendo só que foi o que você disse, não só em termos nutricionais, né? Então, quando a gente fala, talvez, né? Eu não sei como é que você pensa nisso, na questão da saciedade, não é só a questão do nutriente. Existe, eu digo que tem que ter um tripé, assim, né? Que a comida ela tem que nutrir, que ela tem que saciar, mas que ela tem que satisfazer também. Ela tem que ter um contexto de te satisfazer, de ser emoção também, né? De ter isso envolvido também, né? E talvez eu fique imaginando se o cérebro não aprende algumas coisas para dizer para você, olha, para um pouquinho, dá um tempo para mim. E daí a pessoa não fica lembrando, né, daquele doce, daquele salgado. Por quê? Porque assim o cérebro sabe que ela vai parar. Ela vai dar alguma coisa, entendeu? Isso pode acontecer? Pode. Mas assim, ó, vamos voltar aqui um pouco no processo. Quem convive com crianças, quem tem filhos, sobrinhos, enfim, observa duas coisas importantes. Os adultos, eles normalmente usam o alimento como um fator de barganha, tá? E normalmente eles trabalham com punições relacionadas à comida, mas eles punem impedindo com que a criança coma a droga, a porcaria, tá? Então, o que acontece? Tu já vai criar ali um processo de educação, de formação, com uma percepção bastante distorcida do que é o comportamento alimentar. O segundo fator, Patrícia, é que as crianças, numa estatística alta, elas muitas vezes se negam a participar dos horários de refeição, se negam a comer, e 5 minutos depois, quando elas solicitam o Nescau, a bolacha ou qualquer outro tipo de... Toma, né? É dado para elas, tá? Então, assim, tu aprende que a droga eu tenho que buscar porque ela é proibida para mim, a batata frita, se tu não fizer isso, tu não ganha aquilo, se tu não fizer aquele outro, tu não ganha. E tu aprende desde pequeno que tu não precisa se alimentar de uma forma adequada. Tu pode buscar o suco, tu pode buscar o refrigerante, tu pode buscar aquela fritura que não é saudável, aquela gordura que não é legal, tá? Por um processo educacional. E você vai gerar um condicionamento, né? Que também está dentro dessa neurociência. O que acontece? Eu vou aprendendo com que determinados estímulos eu tenho que, de alguma forma, buscar, e quando eu alcanço esse estímulo, ele é prazeroso. Verdade. Tá? Verdade. Então, é sempre aquela coisa do... Eu te dei... O cérebro presta atenção nisso, né? A recompensa que ele está recebendo quando ele está comendo determinada coisa ou quando ele está fazendo determinada coisa, né? E essas associações, elas são feitas o tempo todo, Clécio? Sim, tanto que assim, nós adultos, quando vamos comemorar qualquer coisa, é com comida. Tá? E você que trabalha todo santo dia com isso, escuta muito, eu não posso ter o meu dia do lixo. Eu já acho um absurdo você chamar comida de lixo, né? Porque ninguém é lixeira, né? Para ficar... Pois Enfim. Só que o que é o dia do lixo? O dia do lixo é aquela recompensa que eu vou ter por ter ficado em abstinência tanto tempo, e aí eu vou lá e vou usar um determinado tipo de alimento, eu vou usar esse alimento numa quantidade excessiva, alguma coisa do gênero. Tá? Então, assim, é tudo errado na questão alimentar. É muito difícil também, né?
Sim, porque quando você aprende a ter um padrão alimentar, você tem que romper com esse padrão. Tá rindo, né? Já tá lembrando do feijão com ovo frito, né? Você tem que romper com esse padrão para adquirir um outro. Fisiologicamente, tu tem uma dificuldade dos elementos químicos desse alimento. Emocionalmente, tu tem uma dificuldade porque tu vai ter que trabalhar com horários diferenciados, quantidades diferenciadas, uma série de coisas. E você vai ter que descobrir que tem coisas que não faz mal, né? Ovo, né? Porra, dá para comer ovo, né? E tem coisas que você comia que você acreditava piamente que aquele negócio lá era fantástico, super nutricional e que não serve para nada. Essa é a dificuldade do processo. Então, o que eu acho que é importante, talvez a gente colocar assim, né? Para as pessoas entenderem que é difícil, que no final das contas nós pegamos um ser, né? Que nós somos, um ser que foi programado para comer rápido, o Uhum, tanto que ele conseguisse, na hora que ele visse comida, sair correndo lá e pegar, né? Nós colocamos ele num ambiente que é obesogênico. Quer dizer, uhum. aí a gente está tendo que, inclusive, lançar a mão de uma parte do cérebro que não era destinado para isso, né? E agora a gente tem que fazer esse julgamento da comida, né? Não precisamos, Uhum. olha, isso aqui é bom, isso aqui não vai ser, isso aqui nesse momento eu preciso comer assim, preciso comer assado, preciso mastigar com calma, preciso, né? E ainda tem toda essa questão que eu falo que foi uma deseducação nutricional, essa questão de mandando a gente comer isso, mandando comer aquilo, mandando comer não sei o quê, porque no final das contas é aquilo que eu te falei, você perde essa desconexão, né? E até a Milena estava dizendo aqui, olha, muito difícil sentar à mesa com um cérebro que só pensa em fazer conta do pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, que é a mentalidade da dieta, né? E Uhum. que isso acaba com as pessoas, porque perde completamente a noção daquilo que é bom, aquilo que é gostoso. Você quebra aquele tripé, né? O satisfatório, ele vai embora, E né? tem um dado aí para complementar que é assim, ó, pode parecer louco que eu vou te colocar. Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos com os meus pacientes é a questão deles se permitirem ter um horário para comer, tá? Verdade. Então, assim, eu acho que tem um degrau anterior ao processo, porque, na verdade, o que acontece? Por que eu tenho que mudar o meu hábito alimentar? Tenho que ir para um processo de dieta ou de perda de peso e tal? Porque eu passei anos da minha vida fazendo tudo errado, ou boa É, parte das coisas erradas. E um dos grandes erros é o indivíduo ele não se permitir ter o seu intervalo para comer. verdade. De comer devagar, de saborear o que está comendo, de poder confraternizar naquele momento, seja com o colega de trabalho que está sentado contigo, ou com a própria família na sua casa. E principalmente, depois que come, poder relaxar um pouco. Sim, As verdade. pessoas comem em pé, comem com o Nossa, celular, 10 minutos, muitos não comem, tá? não mastiga, né? Não mastiga, e aí Não tu começa a ter pode todo... sem sentir nem o sabor do que é, do que tá vendo. Então, essa é uma luta, viu? Uhum, É uma luta muito grande. E eu falo isso com os pacientes, assim, que se todo mundo conseguisse dar a devida atenção para o momento da refeição, eu tenho certeza que as pessoas sentiriam essa saciedade, uhum. né? E não ficariam tão ansiosas com, eu vou comer isso, vou comer aquilo, fazendo conta de caloria, sabe assim? Porque no final das contas, a pessoa precisa né? Precisa ter prazer naquilo também, né? Com Não certeza. pode só, enfim, não é só Ah, nutricional. e quebrar o paradigma da caloria, né? Porque a questão não é Ah, calórica. Eu acho que cada um é cada um, tu tem um contexto que tem que ser muito bem avaliado, que tem que ser bem direcionado. Você vai ter grupos que vão ter uma necessidade de restrições na sua alimentação, tu vai ter grupos que não, mas que restringem e que acabam fazendo coisas equivocadas. E principalmente,
o surto dos últimos anos, para não falar da última década, É. de pessoas que se baseiam em mudar os seus hábitos alimentares pelo Google. É porque fulano fez, deu certo, porque cicrano fez, deu certo, eu vou lá fazer também. Mas se digitar dieta tipo X no Google, vai Ah, aparecer milhões, vem, entendeu? vem, vem tudo assim, tudo bonitinho, tudo certinho, né? Uhum. Teve uma pessoa perguntando aqui sobre por que que é tão difícil parar de comer doce. Olha, eu vou começar essa resposta pela ponta do iceberg. Porque às vezes o único prazer que a pessoa tem está no componente que o doce carrega. E talvez ela consiga, através da injeção dessa quantidade exorbitante de açúcar que contém no doce, estar suprindo determinadas lacunas, determinadas dificuldades ou até mesmo situações muito ruins que tem na sua vida. Esse é o ponto um. O segundo ponto é, todo alimento carregado de açúcar, ele gera uma dependência, estou certo? Todo alimento que libera alguma substância no cérebro que dá prazer, seu cérebro vai pedir mais daquilo, com certeza. Exatamente. Tá? Então, tem isso. A gente falou agora há pouco, hoje a facilidade que se tem de ter acesso a esse tipo de É muito alimento fácil. facilita muito você ter o hábito permanente, repetido, e isso evoluir para compulsões. Tu tem na padaria, tu tem no supermercado, tu tem no vendedor do sinaleiro que está te vendendo o docinho, tá? Mas eu vejo, eu não sei se tu vai concordar comigo, que o indivíduo que traz muito doce para a sua vida e compensa muito pelo doce, ele tem uma frustração em algum canto que às vezes nem Ah, ele sabe, tá? E que esse é docinho ele vai entrar aí para dar uma força. adoçar alguma coisa, literalmente, né? Exatamente. Adoçar algum amargor, literalmente, né? Bem nesse Então, sentido. eu tenho um baby steps, assim, sabe, que eu ensino pros pacientes, porque eu sempre acho que as coisas têm que ser colocadas nos devidos lugares. Então, quando alguém fala assim, olha, não consigo parar de comer doce, eu não faço dieta porque não vou ficar sem doce, eu falo, então vamos colocar o doce. Mas vamos colocar ele no devido lugar dele. Porque, assim, também é muito fácil confundir, Cléber, eu vejo essas pessoas confundindo facilmente desidratação com fome, Uhum. né? A vontade de comer doce, às vezes, é a única forma que o cérebro descobriu de pedir alguma coisa para ela comer. Uhum. Só que quando ela começa a comer, o cérebro fala o quê? Come, 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 porque ele não tem nutriente, então, quer dizer, ajunta isso ainda. Uhum. Imagina a quantidade de doce que vai ter que comer para dar 10 graminhas de proteína. Que é uma coisa essencial para a vida da gente. Então o cérebro vai continuar pedindo. E aquele gene nosso lá do come, 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 aí que ele vai mesmo. Sim. Né? E a gente não julga. Ele... E tem um monte de gente que fala assim: na hora que eu vi, já foi. Já Uhum. foi. Tá? E eu não acho errado a pessoa sentir vontade, sentir desejo e tal, mas para mim é importante colocar isso no lugar dele. Então eu falo assim, ó, deu vontade de comer o seu docinho, o seu comfort food, você faz o seguinte. Primeiro você pensa realmente no que você quer. O que é? Porque é mesmo qualquer coisa? Porque quem gosta de tudo não gosta de nada, né? Qualquer coisa Uhum. não é um desejo, Sim. né? Pensa naquilo, tá bom. Antes de você comer aquilo, bebe água. Põe uma pitadinha de sal na boca. Garanta que você está bem hidratado e que tem uma reposição de eletrólitos. Para não confundir a sede, a falta de eletrólitos com aquela vontade lá de comer doce. Espera 5 minutinhos. Enquanto isso, vai preparando o ambiente que você vai comer. Prepara, coloca uma mesa bonita. Faz isso, né? Que você falou, Uhum. para. Porque pode ser que o cérebro só esteja te pedindo isso. Olha, presta um pouquinho atenção em mim. Para um minutinho, por favor. Dedica alguns minutos para mim, né? Pode ser que seja só isso. Então, prepara esse ambiente, sabe assim? Aí, come alguma coisa com alto valor nutricional. Come alguma carne, porque pode ser fome.
Pode ser fome. Prepara alguma coisa para você beber, para acompanhar com aquilo ali que você quer, se é um chocolate, se é um docinho, se é um bombom, enfim, o que for, tá? Pega um pedaço pequeno, não precisa, porque assim, o gosto de um brigadeiro 2,20 é o mesmo, né? Uhum. É o mesmo. Então, para matar uma vontade, você não precisa de 20 brigadeiros. Agora, ele não vai matar a fome, nem essa fome emocional, né, Clécio? Nem Uhum. esse vazio emocional, né? Exato. Então, separa aquilo ali, senta. Depois de você ter comido a carne, senta e degusta. Sem televisão ligada, sem falatório na cabeça. Se dedica um momento para você. Aí sim, isso consegue satisfazer sua fome emocional do comfort food. Mas se você comer em pé, igual você falou, né? Correndo, sem saborear, não vai adiantar nada. E tem uma coisa que tu falou ali bem no começo, as pessoas têm que pararem de falar que não conseguem, tá? Até porque, assim, com raras exceções, que são pontuais, você consegue, sim, quebrar um ciclo, tá? É claro que esse ciclo ele tem que ser valorizado e respeitado, a sua intensidade, a forma como foi criado. Muitas vezes você precisa fazer uma redução progressiva até tu conseguir extinguir determinados comportamentos. Mas a questão é a seguinte, o mau hábito alimentar é crônico. Então, para você passar a ter um bom hábito alimentar, você não tem que ter pressa. Porque vai ser uma coisa que vai acontecer para a vida inteira, tá? Verdade. Então, respeita a tua dificuldade, coloque metas plausíveis para a tua rotina, para o teu dia a dia. E realistas, né? Realistas, ótimo. E vá subindo degrau por degrau o teu processo de mudança até você alcançar aquilo que vai ser ideal para a tua saúde, para o teu bem-estar, etc. Agora, não tem isso de eu não consigo. A afirmação que eu mais ouvi e ouço na minha experiência clínica é: eu não sei por que eu sou obeso, eu nem como. Gente, é 5 minutos de conversa. 5 minutos de conversa, o cara destrói a teoria do sujeito. Entendeu? Então, assim, não existe uma obesidade sem comer. Tá? Outra coisa, eu sou muito adepto do conhecimento, né? Eu acho que a alimentação tem uma questão de informação importante e a gente tem que saber o que está relacionado à alimentação, o que é relacionado à atividade física, o que é relacionado ao biotipo da pessoa, tá? Mulheres, né? Tem um quadril largo. Gente, mulher de quadril largo vai ter quadril largo, não tem dieta no mundo que vai estreitar esse quadril, entendeu? Então, assim, não tem mágica, não dá para nascer de novo. Então, eu vou ter que ver dentro do meu perfil o que eu preciso abordar para mim, eventualmente, chegar numa condição, numa situação que eu gosto e tal. Você vai ter a questão de componentes como colesterol, triglicérides, que tem a questão genética no meio. O que eu vou comer que só vai potencializar essa genética? O que eu não vou poder comer? O que eu vou ter que restringir dentro da minha alimentação? E vai ter que encarar isso de peito aberto. Verdade, verdade. Tá? Clécio, eu acho que é importante também a gente falar um pouco sobre essa questão da dificuldade de se formar novos hábitos, né? Como é que é isso para o cérebro, assim, né? Para a gente conseguir instalar um hábito novo, como que é essa dificuldade? Porque as pessoas acham que assim, fiz um mês, está tudo certo, né? Patrícia, você curto e grosso. Parem de loquear. Não é dieta, de loquear. Entendeu? As pessoas têm que sair da vibe da dieta. É uma palavra que eu não gosto, que eu não uso com os meus pacientes, tá? Então, assim, enquanto o indivíduo ele estiver fixado numa cultura de dieta, de coisas radicais, ele nunca vai chegar aonde ele quer. Aliás, ele até vai chegar, ele não vai ficar. Essa que é a maior questão. Tá? Porque o que acontece? Pode até ser mais ou menos fácil, mas se manter é que é a questão. Mas aí que está o ponto. Tu renuncia num processo desse a tantas coisas
Tu chega numa crise de abstinência tão acentuada de nutrientes que daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias, eu não sei quanto tempo, tá? O teu corpo vai gritar. Vai. E ele vai gritar como? Ele vai gritar na recaída. A hora que você vê aquela coisa que você ama e tal, você vai comer 3 daquilo, 5, 10. E aí ferrou porque você não volta mais. Aí aquele sistema límbico vira come, 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 você nunca mais vai ter isso, come, come, come. Exatamente. Tá? Então as pessoas têm que ter muito claro o seguinte: por que que eu quero mudar? Acho que essa é a primeira grande pergunta. Por que que eu quero mudar o meu hábito alimentar? Qual é a justificativa? Tá? Para mim alcançar essa justificativa, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Tá? Aí você vai definir o seguinte: você provavelmente vai querer modificar esse hábito por uma questão permanente, porque alguma coisa está acontecendo. Então você vai ter que ter uma estratégia e seguir essa estratégia muito melhor em passos lentos, porém progressivos, do que em passos largos, porém abortivos. Que é o que acontece com a grande maioria. E eu tenho certeza que muitos dos tantos que estão me escutando hoje, Patrícia, já viveram o abortivo. Tá? Com certeza. Tem um monte de gente aqui falando, emagreci tanto, já engordei tanto, emagreci tanto, já engordei tanto. A Milena está dizendo, ela falou assim, olha, como pela oportunidade. Isso é uma coisa genética. Como que a gente... É uma coisa interessante, né, Clécio? Já conversei sobre isso com você também. Como é que a gente consegue trazer isso, então, assim, olha, gente, a genética, ela existe, né? Ela existe, ela vai falar para você comer, ela vai falar para você ir atrás do doce, ela vai falar para você ir atrás daquilo que é gostoso, que é palatável para você. Vai, isso é instintivo, é nosso, né? Eu acho que ter essa consciência é a primeira coisa, né? Eu vou falar. Eu acho que assim, ó, nós temos que sair do achismo primeiro. A gente tem que reconhecer que a má alimentação é um problema pandêmico no mundo. Tá? Em qualquer país, em qualquer continente, você vai ter uma estatística significativa de pessoas que comem muito mal. Tá? A cultura, ela nos ensinou e propagou por gerações hábitos que não são saudáveis. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que, primeiro, ter uma visão clínica minha, como é que eu estou de saúde. Depois eu tenho que, sim, buscar uma orientação com o nutricionista. Eu não estou falando isso porque eu estou aqui contigo, tu sabe o quão fã e, ao mesmo tempo, crítico eu sou da nutrição, tá? Sim. Porque nutricionista não é um cara que passa receitinha, gente, tá? Nutricionista... Cardápio, não é isso? Não. Nutricionista é um cara que personaliza o teu perfil. Nutricionista é uma pessoa que faz uma leitura do teu biotipo. É uma pessoa que monta uma estratégia gradativa de mudanças de hábitos alimentares. É um cara que não fica te enchendo o saco porque tu comeu meia grama mais isso ou daquilo. Tá? E é uma pessoa que vai estar lapidando essa mudança diante das dificuldades. E aí tu vai aprender a comer. Tu vai saber que, por exemplo, por que diz que suco faz mal? Por causa disso. É o nutricionista que sabe. Por que tanto trigo faz mal? Por causa disso. O nutricionista que sabe disso. Mas a gente cresceu acreditando que pão, Jesus multiplicou, inclusive, né? Então esse negócio tem que ser bom pra caramba. Mas não é. Tá? Esse negócio faz mal. E, ao mesmo tempo, eu tenho que saber o seguinte, da minha competência e da minha habilidade comportamental para conseguir provocar essa mudança de hábito. Porque tem uma coisa que tem que ficar muito clara aqui no nosso papo, Patrícia. Durante décadas, a nutrição ela abasteceu muito fortemente a questão estética. Sim. Nas últimas décadas... Não, sim. Mas nas últimas décadas, o nutricionista ele ganhou um espaço muito importante no contexto clínico da saúde. Sim. Então, assim, o nutricionista é fundamental para o cardio, é fundamental para o neuro, é fundamental para o endócrino, é fundamental para o ortopedista, tá? E cada doença, cada especialidade, cada órgão vai ter um diagnóstico preciso, específico, vai ter uma conduta alimentar específica, tá?
e vão ter comorbidades que a nutrição também vai ter que estar abordando. Então, veja, quando tu fala em estética, fez a dieta, deu certo, não deu certo, imediatamente, supostamente, o prejuízo não é tão acentuado assim. Agora, como a gente está vivendo hoje uma sociedade que tem adoecido cada vez mais, muito em virtude da má alimentação, tá? Hoje nós precisamos sim buscar com profissionais especializados o caminho para criar uma estrutura para mim construir essa mudança. Verdade. Sem ser tendencioso, as pessoas, por conta própria, sozinhas, a sua grande maioria não consegue. Eu vejo da dificuldade das pessoas, às vezes, de olhar nuances que antes seriam óbvias, né? Antes seriam coisas simples, seriam corriqueiras. Mas como você mesmo já pontuou e pontuou muito bem, o nosso ambiente hoje também não é muito favorável, né, Clécio? Teve uma pessoa que tá falando aqui. Então vai ser uma luta sempre. Sim. Vai ser uma luta sempre. O que a gente pode fazer é te ajudar com essas armas, né? Te ajudar com essas armas, a se munir com essas armas. Porque realmente, gente, não é fácil, né, Clécio? E uma vez doente, é bem complicado, né? É muito complicado. Patrícia, assim, né? Vamos ser realistas, né, gente? Todo mundo aqui vai envelhecer. Então, nós vamos lidar com um fator natural que, se eu trabalho preventivamente e a alimentação é o grande remédio para isso, eu vou entrar na minha velhice muito mais saudável, menos propenso a determinadas doenças e tal. No caso no feminino, todas vocês vão passar pela menopausa. Sim. Que é o cão chupando manga, tá? Quem não passou vai passar, vai ver que é o inferno. Tá? Tem uma série de mudanças emocionais, fisiológicas, de humor, e o fator alimentação contribui muito para você fazer um processo de menopausa mais saudável, Então, assim, não adianta, eu sou obrigado a fazer uma comparação, né? Tipo Covid, né? Não adianta eu ir lá chorar o cara que está entubado, morrendo, e depois não poder nem fazer o velório do parente porque morreu, e sair para aglomeração sem máscara. A questão alimentar é a mesma coisa. O índice de pessoas que morrem porque se alimentam mal é absoluto no mundo. As pessoas não morrem de infarto, elas não morrem de derrame, tá? E nem de câncer, elas morrem porque comem mal. Verdade. Você concorda comigo? Você que é nutricionista? Não, concordo, porque assim, a quantidade de... Quando a gente vê as doenças crônicas que não são transmissíveis, todas elas são muito influenciadas pelas questões alimentares e de estilo de vida, porque assim, as pessoas às vezes confundem que alimentação é estilo de vida. Não, a alimentação ela faz parte do seu estilo de vida, né, Clécio? Dormir bem faz parte do seu estilo de vida. O exercício físico, você bate muito nessa tecla do exercício físico, que é bem legal, né? Também faz parte, né? Se cuidar, estudar. Eu acho, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. Para mim, tem umas coisas que tinha que vir em cesta básica. Terapia tinha que vir em cesta básica. Vinho, drenagem linfática. Bacon. As coisas têm que vir cesta básica na minha Escuta, você tem que fazer uma live só para defender o bacon, tá? Só para defender o bacon. Então, mas assim, eu falo de terapia, né? As pessoas acham que é bobagem, mas eu já falei isso contigo também. Terapia é para a gente se conhecer, para a gente ser uma pessoa melhor, né? Para a gente evoluir como ser humano. Não é só questão de a pessoa está fazendo terapia porque é louca. Não, né? Então, muitas dessas coisas que a gente não consegue lidar hoje com esse turbilhão de informações, porque olha que interessante, né? Do mesmo jeito que a gente tem excesso de comida hoje, a gente também tem excesso de informação. A gente tem excesso de estímulos. Né, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E nem todos são bons, tá? Exatamente. Nem as informações e nem os estímulos. Eu costumo dizer assim, gente, a gente não, é o que consome, né, Clécio? Não é o que só põe na boca. É o que você ouve, é o que você vê. Então, isso também te compõe, né? Com certeza.
te compõe, né? Clécia, eu queria te perguntar uma coisa que eu sempre percebo, assim, de uns tempos para cá, que as pessoas têm uma tolerância menor, bem menor ao dizer não para si. O que eu estou querendo dizer? Assim, tô com vontade disso. Então eu vou lá e faço, e eu vou lá e como, e eu vou lá. Sabe assim? Uhum. Eu tenho visto não sei, tá pequeno esse limiar, assim, não, como assim não vou fazer? Mas eu quero, sabe? Como assim? Né? Não vai. Eu costumo comparar assim, mas eu quero comer doce, eu quero comer aquilo, eu quero comer 10 quilos de brigadeiro, eu quero comer a bandeja inteira de palha italiana, eu quero comer a torta inteira. Aí eu falo assim, gente, mas sabe assim, tem que fazer mesmo tudo que quer? Jamais. Mas aí tem uma coisa bem legal, essa tua pergunta. Primeiro que nós estamos instituindo uma cultura do não limite no mundo, tá? Então, assim, tudo é muito permitido, tudo é muito possível. A coisa da concepção do super-homem, Uhum, não querendo resgatar Nietzsche aqui, mas é uma coisa que está sendo muito estabelecida dentro da nossa sociedade. E no verdade. Brasil, nós temos uma coisa que é muito interessante. Nós vivemos uma situação de desigualdade no Brasil durante décadas e que o acesso das pessoas a diferentes tipos de alimento era uma coisa muito restrita até os anos 70, início dos anos Verdade. 80, tá? E a partir dali começou a se abrir algumas coisas, começaram a vir alguns outros produtos de fora, a economia brasileira passou por algumas mudanças, o poder aquisitivo das pessoas aumentou um pouco, tá? E apesar de a gente ainda viver num país totalmente desigual, o acesso a determinados tipos de alimentos e de produtos aumentou muito nos últimos Ficou 20 fácil, anos. né? Ficou barato, né? Eu lembro, por exemplo, na minha época de infância, uma bolinha de sorvete era um evento. Nossa, aqui, refrigerante era só em festas de aniversário, olha, era pouco, não era muito. Pois é, hoje isso tudo está na geladeira todo dia, entendeu? Então, assim, a questão comercial, mercantilista do alimento, ela potencializa muito o consumo abusivo da comida, tá? Uhum, uhum. E é uma coisa muito semelhante ao álcool. Gente, uma garrafa de pinga no supermercado tu compra por 90 centavos, tem 1 litro, Baratíssimo. tá? E É tudo que é verdade. porcaria no supermercado, tu compra aquele salgadinho mata-leão, que é desse tamanho, tu compra aquilo por R$ 1, gente, tá? É, é E eu, não, verdade. eu juro por Deus, eu não queria nem saber o que tem dentro daquilo, que me assusta só de ver o negócio. É, o isoporzinho temperado é uma coisa assim. Mais ou menos isso, aquela pipoquinha doce cor-de-rosa, né? Sim, nossa, Deus. Então, assim, ó, hoje tá aí. E nós vivemos na própria escola, que é um fomentador de formação Curso, de verdade. coletivo, nós tivemos durante décadas a venda de chocolate, de bala, de refrigerante. Eu passei por isso na época da minha escola, os meus Também, filhos mais velhos passaram por isso também. Então, assim, é verdade. muito ofertado, é muito barato, tá? Tu tem refrigerante por R$ 1, É. tá? Então, é o tal do ambiente obesogênico, né? E, Sim. aí, e daí eu acho importante a gente frisar isso, gente. Não é só, o que o Cláudio está falando, não é só a questão da quantidade de oferta de comida, não, é o apelo para isso, né? Uhum. Existe uma questão cultural, é mais fácil, é legal poder comprar, sabe assim, é tudo isso, né? E daí tinha alguém perguntando assim, mas como é que eu vou lidar com isso tudo, né? Então, realmente não é fácil, mas se a gente não traz isso para consciência e colocar você para escolher de verdade, como é que vai ser? Eu adoro falar uma expressão, eu acho que assim, nós temos que ter bom senso para tudo, principalmente para comer, tá?
Então, assim, não é um discurso aqui, não pensem vocês que eu também não como lá de vez em quando as minhas porcarias, porque eu como, mas a gente tem que ter um padrão. E esse padrão ele tem que estar pautado em cima do quê? O que que eu preciso e o que que eu não posso comer. Ponto. Tá? Ah, ocasionalmente eu vou comer uma besteirinha? Vou. Certo? Sim, é porque sabe o que acontece, Clécio? Quando a gente fala para a pessoa assim, olha, eu não posso isso, ela acha que o negócio assim, vai ter que fazer enterro, vai ter que fazer velório e nunca mais vai ver aquilo na vida. Não é isso, gente. Sim. Claro que se tem uma patologia, que se é uma coisa séria, que se não pode. É diferente, tá? É diferente, tá? Mas, enfim, não tem que ter esse. É muito aquela coisa do 8 ou do 80, né, Clécio? Uhum. Muito. Sendo que a vida acontece, gente, nesse meio que não é aqui nos extremos. Não Exatamente. é aqui nos extremos. A quantidade de pessoas, você também deve conhecer muita gente, assim, quando você, né, pacientes que chegam para você, que é assim, ó, não, ou eu faço tudo assim certinho, ou eu prefiro não fazer nada. Eu tenho uma prática na minha conduta terapêutica. Eu trabalho há anos, o meu grande sócio e parceiro de vida profissional durante mais de 20 anos era endócrino e eu trabalhava muito com isso. Eu sempre dizia para o paciente que sentava com o discurso radical ou com o discurso da bariátrica que fosse embora porque eu não ia atender. E eu não Poxa, atendo, tá? A minha filosofia é vamos reconstruir, repaginar o modelo de vida porque justifica em virtude disso, tá? sensacional. Agora, não faço acompanhamento para perder 30 quilos num mês, não laudo para fazer cirurgia bariátrica, tá? Ah, Não laudo mesmo, sou contra, tá? Acho que tem casos que são pontuais, que precisam da cirurgia bariátrica, sem sombra de dúvida, mas eu já trabalhei com muitos pacientes que não tinham nenhum tipo de indicação para cirurgia bariátrica e que queriam fazer cirurgia bariátrica. E tu também já deve ter passado por isso. muitas, muitas. Tá? Sabe o que é pior? Eu atendo quem já é bariatricado muito arrependido. Até porque a reincidência da obesidade é muito frequente. Muito Tá? frequente. Muito frequente. E muito mesmo. E o princípio é a felicidade. Então, assim, comer é um dos grandes atos, eventos da vida da gente, fomentador de felicidade. Não pela substância química que tu ingere, mas pelo rito, tá? De fazer, eu vejo pelos meus filhos, eu tenho 4, todos. A mais velha liga, o que que tem para o almoço? Os 2 gêmeos mais novos descem do quarto, o que que você está fazendo para comer, tá? E aquela alegria, aquela festa, tal. A gente não pode perder isso. A mudança, ela tem que preservar a harmonia e o equilíbrio do indivíduo, a não ser que seja uma situação muito radical de saúde, que muito não é extremo. o que predomina, tá? Sim, sim. Então, assim, ó, vamos sentar aqui, vamos falar da vida, vamos organizar o negócio, vamos caminhar para uma coisa legal, sem sofrimento. Ponto. Com leveza, né, Clécio? Né, deixando a coisa orgânica, né? Isso, bem de boa. Né? Deixa eu só ver aqui, olha, tem uma. Deixa eu ver se ficou alguma. Teve uma pergunta aqui, quer dizer, eu acho que se relaciona, mas também, assim, como manejar o estresse com dicas simples para se aplicar no dia a dia. Queria que você levasse isso para a neurociência, Clécio. Como que a gente descansa, assim? Primeiro vamos definir estresse. Boa. O estresse ele acontece em virtude do aumento da carga de pressão que eu coloco na minha rotina. Tá? E o estresse agudo e o crônico, né? Nós temos o estresse agudo, ele é necessário para a evolução da gente, né, Clécio? Mas o estresse agudo a gente pode considerar ele como uma questão situacional, em que num determinado momento e tal, eu vou passar e depois eu volto, né? Isso. O crônico é quando eu estou estressado para comer, para dormir, para transar, para qualquer coisa, eu gero um estresse na minha vida. Oi? Para viver. Para viver. A grande palavra do gerenciamento do estresse é limite. Veneno é definido de acordo com a dosagem. Tá? Então, assim, eu gosto de trabalhar. Trabalhe. Tem horário de almoço,
tem horário para terminar o teu expediente no final do dia. Lembre que você também tem família. Lembre que você é um indivíduo que você precisa fazer alguma coisa maior do que só trabalhar. Tá? Lembre que você pode morrer daqui a 1 minuto. E ferrou. Tá? Então, assim, traga para o teu dia a dia, traga para o teu processo de vida satisfação. Tá? Que te dá prazer, né? E tem uma coisa que é muito legal. Quando você pega os estressados de carteirinha, você tem uma estatística que é quase predominante. O estressado de carteirinha, ele raramente usa aquilo que ele adquire, que foi o causador do estresse. Olha só. Ele é o escravo do trabalho, ele é o escravo de cuidar da casa, ele é o escravo de alguma coisa, e ele não tem o direito a ter momentos de prazer. Puxa vida. Ô, Clécio, esse é o mesmo perfil do ansioso ou o ansioso ainda tem outras características? Não, o ansioso tem outras. O ansioso, a base da ansiedade é que o nível de estresse dele acontece porque ele antecipa o futuro, né? Então, ele sai do presente, ele se desloca em tempo e espaço e está sempre lá na frente visualizando aquilo que vai poder ocorrer ou não e sempre de uma forma negativa, né? Essa previsão, sim, sempre, tá? Então ele vai gastando uma energia muito grande, muito acentuada e vai gerando o estresse dele. Mas ele com o momento presente, ele nem sempre se estressa, porque ele está tão focado lá na frente que o presente fica meio de lado. Olha só, nós falamos um pouquinho sobre essa questão das pessoas com extrema permissividade, né, de não saber dizer o não. Mas eu também vejo, é interessante, eu também vejo, eu não sei como é que você vê isso, gostaria até de saber. Eu também vejo uma parcela de pessoas que têm uma exigência sobre si mesma, assim, que é uma coisa absurda, mas muito absurda, sabe? De não poder falhar, de não poder errar, uma falta, às vezes, por exemplo, ela aceita erro de outras pessoas, não é uma pessoa que não é tolerante com o erro dos outros e tal, mas para si mesma ela não admite, sabe assim? Isso também. Nós somos treinados para sermos competitivos, tá? As nossas crianças, elas não brincam mais. Elas fazem inglês, elas estudam período integral, elas traduzem hebraico. E por que isso acontece? Porque elas têm que fazer um vestibular de ponta, elas têm que cursar uma boa universidade, e elas têm que estar muito bem preparadas para fazer um intercâmbio num outro país, falando 2 idiomas ou 3 com 17 anos, tá? Entrar na FGV no curso de economia ou na USP no curso de medicina. Triste, né? Horrível. Horrível. Tá? E é por isso que as pessoas têm um nível de exigência tão alto e tão desnecessário. Eu não estou falando que nós não devemos ter responsabilidade, e eu não estou falando que a gente não deva fazer as coisas bem feitas. Não, eu sou alemão e isso é a lei dentro dos alemães. O que tem que ser tirado das pessoas é o excesso desnecessário. Tá? Porque isso pode paralisar também, Clécio, ou não? Total. Tu anda em círculos, Patrícia. Entendeu? Por que tu colocou ali que tem pessoas que sentam e dizem assim, é 8 ou 80, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso já é a questão da perfeição. Já é, entendeu? Né? Mas, claro. Tá? Quem falou que tem que ser assim ou que tem que ser assado? Quem falou que tem que ser 5 quilos ou 10 quilos? Entendeu? Aí, se eu pudesse, eu quebrava todas as balanças que tem em casa das pessoas. Nossa, meu Deus, se eu pudesse desejar uma coisa, acho que ia ser essa. Na verdade, assim, eu não ia adiantar muito. As pessoas, elas iam dar um jeito de se pesar de alguma forma. O que tem que acontecer é o seguinte, o ser humano tem que quebrar dentro da sua própria cabeça a sua balança interna. Verdade. E isso serve principalmente para o público feminino. Tá? Porque o público feminino, ele trabalha muito com a autocobrança comparativa, que é a pior que existe. Exatamente.
Tá? Você, quando conhece alguma mulher, você pergunta quanto que ela pesa? Não, Precisa jamais. dar seu número Não, tatuado na testa? não. Inclusive, é claro, né? Agora a gente tá um pouquinho mais velho. Ela até brinca, ela brinca comigo, né? Ah, mas quando eu era mais nova, eu era mais magrinha. Eu digo pra ela, meu, você tá do jeito que é pra mim. Ai, que Vou te amar lindo. cada vez mais assim, e se tu ficar mais gordinha, eu vou também amar. Sabe, vem Mas muito tua da mulher cabeça. é linda, Clécia. Tua mulher é Sou, linda. sou suspeito pra falar, minha mulher é maravilhosa, linda pra caramba. Tua mulher é linda. Tua mulher é linda. E uma simpatia também, assim, que nem você. Sou suspeito, tá, de falar. Deixa eu ver se ficou mais alguma dúvida aqui, que já deu o nosso horário. Porque nós descontamos as emoções da comida, acho que nós abordamos isso, ou tem alguma coisa mais assim pontual para a gente Acho que falar tá sobre isso? tranquilo. Tá tranquilo, falamos sobre isso, né? Ah, então, olha, a gente também responde a essa, só porque a pessoa falou por que que comer se torna tão complicado, tem que ver quantidade, tem que ficar contando as coisas, Não, então, não é né? complicado. O complicado é você que faz isso com a comida. Exatamente. Tá? Vai lá, senta e come, pronto. Aí de novo vem o bom senso. Não cabe eu comer meia folha de alface e um grão de arroz, como não cabe eu comer meio quilo de arroz e um pé de alface, né? A medida ela está atrelada totalmente ao bom senso. Exatamente. E hoje, né, a gente tem, é impressionante isso, gente. Hoje convive no mundo um quadro de obesidade e desnutrição. Quer dizer, isso só prova mesmo que nós estamos comendo tudo errado, né? Então, Totalmente, né? totalmente. Não, Clécio, acho que nós respondemos tudo. Gente, a live vai ficar salva, tá? Olha, eu quero agradecer muito sua presença, Clécio. Eu acho que vai render mais isso aí, vai ter a revanche. Pode me convidar de novo, eu volto, eu gosto de falar disso. Que a gente vai falar de outros assuntos que eu acho que o pessoal gostou muito. Vou pedir para deixarem também sugestão sobre outras coisas para a gente abordar com essa visão da neurociência e da psicologia também. Tá bom? Gente, ó, um beijo grande para vocês. Clécio, Gente, muito brigadão, obrigada, viu? Boa tá? noite, até mais. Para vocês também, fiquem com Deus, boa noite. Boa Tchau. noite, tchau.